meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento com a palavra de Deus. Momento de oração, momento de intimidade com a palavra de Deus. E esse mês é um mês muito importante para cada um de nós. Esse mês de setembro é um mês dedicado à palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela possa ganhar um destaque nas nossas vidas, nas nossas casas, mas sobretudo no nosso coração. Que possamos enxergar a palavra de Deus como fonte de vida, alimento diário para a nossa caminhada, sustento, fortaleza. Que essa palavra de Deus possa cada dia ser aquilo que a gente busca cada vez mais, na dedicação, na escuta, mas sobretudo colocando em prática todos os ensinamentos que o Senhor Ele faz para cada um de nós através da sua palavra. Jesus Ele quer comunicar conosco. E a maneira que Jesus tem de nos comunicar é com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Tudo aquilo que o Senhor Ele quer fazer na nossa vida, nós vamos nos entregar hoje. Jesus hoje vai fazer maravilhas no nosso coração, ensinar coisas grandiosas para cada um de nós. E já vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus para vir acalmando o nosso coração, tirando do nosso coração toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a inquietude, tudo aquilo que nos afasta dessa palavra, tudo aquilo que nos impede de nos dedicar, de ouvir essa palavra, de colocar tudo aquilo que o Senhor hoje nos ensina em prática nas nossas vidas. Peçamos ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, nos iluminando e trazendo para nós toda a paz necessária para esse encontro com Jesus nessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou-os de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém e da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se você quiser, você pode estar relendo novamente esse texto e pedindo ao Senhor Jesus para te mostrar uma palavra, uma situação que toca no seu coração. O que Jesus hoje ele quer falar para cada um de nós através desse texto sagrado. Meus irmãos, a palavra começa falando que Jesus sobe a montanha para rezar. Jesus ele passa a noite inteira na intimidade com o Pai. E por quantas vezes nos textos sagrados nós vemos essa cena? Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele tinha uma necessidade grandiosa desse encontro pessoal com Deus Pai. Jesus se tinha necessidade de ter essa intimidade com Deus Pai para renovar as suas forças mediante a oração, mediante ao diálogo, mediante a presença de Deus que renovava as forças de Jesus
e que a cada dia esse encontro fazia com que Jesus recebesse todas as instruções necessárias, toda a força e a coragem para executar o seu plano de salvação para a humanidade. Jesus consultava Deus Pai em tudo aquilo que ele ia realizar. Jesus sentia grande intimidade com Deus Pai na oração da madrugada, a oração do silêncio. Jesus sobe a montanha para ter esse encontro pessoal com Deus. O texto também vem nos relatar que logo após essa noite, essa madrugada de oração, Jesus escolhe seus 12 discípulos, dá a eles o nome de apóstolos e Jesus começa a sua caminhada, curando os enfermos. As pessoas iam ao encontro de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e, sobretudo, para serem curadas de diversas enfermidades. Pessoas eram curadas também de espíritos imundos que atormentavam a vida delas. A palavra de Deus se conclui dizendo que as pessoas queriam tocar em Jesus porque sabia que dele saiu uma força grandiosa, um grande poder. E aquela força curava as pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas maravilhas esse texto hoje quer falar para cada um de nós. Mas eu te convido, meu irmão e minha irmã, a prestar atenção nessa primeira cena, nesse primeiro momento em que Jesus ele sobe a montanha para conversar com Deus Pai. Jesus ele tinha uma escolha muito importante para fazer, uma escolha muito séria, uma decisão firme a ser tomada, escolher aqueles 12 que ajudaria Jesus na sua missão. Aqueles 12 não poderiam ter sido escolhidos a não ser mediante a muita oração, a muita intimidade com Deus Pai. Deus Pai que ensinava Jesus a cumprir a sua missão e Jesus que sempre na necessidade buscava esse auxílio nas suas escolhas para concluir a sua missão. Não mais importante do que escolher os 12 e não mais importante do que curar as enfermidades daquele povo que sofria de tantas coisas, Jesus hoje quer chamar a nossa atenção para essa subida na montanha. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós vamos fazer escolhas importantes nas nossas vidas e nós não consultamos a Deus. Nós não oramos antes de fazer as nossas escolhas. Nós não oramos antes de fazer as nossas decisões, de tomar as nossas decisões. E muitas vezes fazemos escolhas erradas, damos passos errados. E muitas vezes a nossa vida fica estagnada, porque nós não temos a coragem de nos retirar, de entregar os nossos planos e os nossos projetos na mão de Deus, aquele que tudo pode. Muitas vezes preferimos ficar ali na planície, não enfrentar a dificuldade de subir a montanha, não enfrentar o desafio de passar a madrugada na oração, e assim nós vamos ficando acomodados, vamos ficando sem instruções, vamos resolvendo as situações muitas vezes da nossa maneira e não entregamos os nossos planos e os nossos projetos na mão de Deus. Jesus hoje nos dá um grande ensinamento. Ele, 100% homem, 100% Deus, tinha necessidade de se encontrar com Deus Pai, em oração, passava a madrugada inteira orando. E muitas vezes nós não temos esse tempo. Nós não retiramos aquele tempo para orar, para entregar a Jesus os nossos planos, os nossos projetos, para pedir que Jesus ele abençoe os nossos planos, para pedir que Jesus nos mostre o caminho a seguir, as decisões a serem tomadas. E assim nossos planos ficam frustrados. Mas quando nós tomamos a decisão de subir a montanha, de colocar toda a nossa vida, todos os nossos projetos, colocar a nossa família, os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas enfermidades, indecisões, dúvidas, cansaço, quando nós estamos colocando tudo nas mãos do Senhor Jesus, aí nós vamos sair muito mais fortes, decididos, vitoriosos em nossos projetos. Hoje a palavra nos chama
a também ser aqueles escolhidos. O Senhor nos escolhe. O Senhor também hoje cura nossas enfermidades, mas sobretudo, vamos subir a montanha. Que nesse momento agora nós possamos entregar os nossos planos. Assim como Jesus subiu a montanha e passou a madrugada desafiadora na entrega, na oração com Deus Pai, e quando amanhece o dia, ele toma as decisões corretas e encontra a força necessária para concluir a sua missão. Assim também hoje Jesus nos chama a subir nessa montanha. E a madrugada é o lugar do silêncio. A madrugada é o lugar onde que ninguém nos perturba, que ninguém nos chama, que nada rouba as nossas atenções. Que possamos a cada dia nos retirar, assim como Jesus se retirou, de todo o barulho, de todo o tumulto, de toda tribulação, confusão, de tudo aquilo que nos impede de ter esse encontro pessoal com o Senhor. Subimos, meus irmãos, essa montanha e depositemos nas mãos do Senhor Jesus os nossos planos e os nossos projetos, para que assim nós tenhamos êxito em tudo aquilo que a gente for realizar, que nós fomos realizar os nossos planos, os nossos projetos, depois de termos consultado, depois de termos colocado tudo nas mãos do Senhor Jesus, escutado os seus conselhos, escutado a sua voz. O povo caminhava para ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar e eram curados. Hoje também nós possamos ouvir a voz do Senhor que fala forte no nosso coração, que nos ensina, que nos instrui e que nos cura. Entregamos ao Senhor esse momento de cura, esse momento de escuta, esse momento de silêncio na presença do Senhor, na intimidade com Deus Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá livre acesso à intimidade contigo. O caminho da montanha está aberto para cada um de nós, para que possamos vencer todos os desafios, todas as dificuldades, tudo aquilo que nos impede, e que possamos a cada dia estar na presença do Senhor Jesus, escutando aquilo que Ele tem a nos ensinar, abrindo nosso coração para ouvir a sua palavra, colocar em prática. E assim também nós seremos como aqueles discípulos que foram escolhidos e que também ouviram os ensinamentos do Senhor Jesus e que cumpriram fielmente a sua missão. Que possamos a cada dia ter um coração de discípulo, aquele que escuta o que o Senhor tem a nos falar, mas que possamos também pedir a Jesus que nos dê boca de profeta, para que nós possamos anunciar essa palavra a todos aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus e de encontrar força na sua caminhada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, que a cada dia nós possamos nos alimentar com a palavra de Deus, que é fonte de vida, que é fonte de alegria e de bom ânimo para as nossas vidas. Que Jesus ele nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.